Bom pessoal, vamos aqui a nossa parte 2 do vídeo, apresentando aqui, conhecendo a placa do Arduino Uno. A gente pôde ver no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista a parte 1, em seguida assista esse é a parte 2. Então a gente vai falar hoje sobre essas portas analógicas que a gente tem aqui no microcontrolador. Analog é de analógica e in é de entrada. Então aqui são portas de entrada analógica, correto? São portas de entrada analógica. Então nós temos aqui as portas, são 6 portas analógicas, da porta analógica A0 até a porta analógica A5, né? A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então dá 6 portas, porque conta a primeira é A0, né? A0. E todas elas, só recapitulando, elas têm esse encaixezinho, esse pino fêmea para encaixar o jumper macho. Todas elas. E o que é um sinal analógico, né? São portas de entrada de sinal analógico. É muito fácil a gente entender o que é um sinal analógico. A gente tem um sinal analógico e o sinal digital. Nós vamos primeiro, daqui em cima, a gente tem as portas digitais que trabalham com sinais digitais. Vamos falar do analógico, porque o ser humano ele é muito mais analógico do que digital. O que é um sinal analógico? Um sinal analógico é um sinal que ele tem infinitos valores, né? Se você tem de 0 a 5, você pode ter 0, você pode ter 0,1, 0,2, 0,3, 1,3, 1,4, 1,5, 5, 6, né? Se for até 5, 4,9, 4,8. Então você tem infinitos valores. Se tratando do Arduino, como ele trabalha de 0 até 5 volts, nessas portas aqui, como são portas analógicas, de entrada analógica, você pode aplicar sinais que tem esse nível de tensão, de 0 até 5 volts, qualquer valor. 2 volts, 3 volts, 3,3, 3,4, 3,5, 4,5, 4,9, até 5 volts. Não pode aplicar sinais maiores que 5 volts, senão você vai queimar, você vai danificar o seu microcontrolador, ok? Então, está definido as portas analógicas como portas de sinal. É um sinal que oscila, né, que tem infinitos valores. Por exemplo, o corpo humano, ele percebe se um dia está mais quente ou está mais frio. A gente consegue perceber isso. Até no inverno a gente consegue comparar que se está mais frio com o dia anterior, a gente pode falar, hoje está mais frio do que ontem, né? Hoje está no verão menos quente ou mais quente do que ontem, correto? Então a sensação térmica do calor e do frio, ela é um sinal analógico. A gente consegue perceber se o ambiente está claro ou se está escuro, e também se está mais escuro ou está menos escuro, né? Mais claro ou menos claro, com mais luminosidade ou menos luminosidade. Então, você consegue, é um sinal também analógico. Se tratando de velocidade, por exemplo, você consegue perceber se você está num carro, se ele está numa velocidade tal, se ele diminui a velocidade, você percebe que diminuiu 80 km, 85, 90, que você percebe isso, que a velocidade está aumentando. Então, é uma comparação com um sinal analógico que a gente usa aqui no Arduino. Só que aqui a gente vai utilizar sensores analógicos, um sensor, por exemplo, de temperatura. Um sensor de temperatura, ele tem na sua saída um sinal variável, um sinal analógico de 0 até 5, e o Arduino vai interpretar essa saída dele, esse sinal que ele vai, esse sinal de voltagem, por exemplo. Você pode ter um sensor de temperatura que a 25 graus ele aplica aqui 2,5 volts aqui na porta do Arduino. Se tiver a 30 graus, ele vai aplicar 3 volts. Se tiver a 40 graus, ele vai aplicar 4 volts, tá entendendo? Então, todos os sensores analógicos, eles trabalham com uma saída de um sinal analógico. De luminosidade, por exemplo, um sensor de luminosidade ou um fotorresistor, um LDR, são dispositivos que retornam um nível de tensão que tem relação com o nível de luminosidade do local.
Se estiver mais escuro, ele vai retornar, só um exemplo, 2 volts. Se ficou mais escuro ainda, ele vai retornar 1 volt. Então, aí quando esse sinal, essa tensão chegar aqui nessas portas do Arduino, ele vai saber se está o que é que está acontecendo no meio exterior. E o código que a gente vai aprender a desenvolver vai interpretar, né, o algoritmo que a gente vai aprender a desenvolver, a gente vai explicar o que é um algoritmo, o que é um código, vai tomar ação. Se, por exemplo, você usa essa porta analógica para medir a temperatura de um ambiente, e nesse mesmo ambiente você tem alguns ventiladores ou um ar-condicionado. Quando chegar a temperatura tal, sei lá, 35 graus, ligue 2 ventiladores. Se chegar a temperatura subir mais, você vai ligando mais ventiladores. Então isso aí quem faz é o código, é o algoritmo, né, que você escreveu para o computadorzinho que está aqui dentro, ele interpretar essa informação que está chegando pelos sensores, pelas portas analógicas e tomar a ação que você escreveu no seu projeto, certo? No seu código. Mas inicialmente, nos próximos vídeos que a gente vai desenvolver, nós vamos utilizar pouco essas portas aqui. Mais para frente, quando eu estiver utilizando porta analógica, que a gente vai utilizar. Então essas portas analógicas aqui definindo, elas são entradas, são portas de entradas de sinal analógico de 0 a 5 volts. Percebam só a diferença quando a gente for estudar a porta digital. Sinal analógico de 0 até 5 volts. 0, 0,1, 0,2, como eu falei, 1,1, 1,2, entendeu? Números decimais de tensão pode ser aplicado a essas portas. Ok? Vamos ver agora as portas digitais. Aqui em cima nós temos aqui as portas digitais do Arduino Uno. E nós temos aqui, escrito aqui o digital, esse PWM eu explico já já o que significa. E tem umas portas aqui a 0 até a porta 13. São portas digitais, o que nos dá um total de 14 portas, né? Da 0 até 13, contando o 0, você tem uma porta, duas portas, 3 portas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então a porta digital 13 é a porta de número 14, né? Contando a quantidade de portas. Mas você vai descrever ela no código como digital 13 mesmo. Aqui do lado a gente tem um GND, que é um negativo, e um pino que é pouco usado de tensão de referência. A gente vai utilizar muito pouco aqui. Certo? Então essas portas são portas digitais. O que é? Primeiro vamos definir um sinal digital. Um sinal digital é um sinal que só tem dois valores, ou ligado, que é comparado com o zero, ou desligado, que é comparado com o zero, ou ligado, que é comparado com 1. Certo? Tudo no computador, no celular, funciona com sinal digital. Quando você pressiona uma tecla do computador, você está enviando um sinal digital, ou 0 ou 1. Se a gente fosse comparar com uma lâmpada, seria dizer se a lâmpada está ligada ou desligada. Se a lâmpada estiver ligada, é 1. Se estiver desligada, é 0. Certo? Não tem meio termo. É o 0 ou 1. Ou 0 ou 1. Não tem outro valor. Não tem vários valores como na porta analógica, de 0,1, 0,2, 2,1, 3,2. Não tem. Ou está ligado ou está desligado. Não tem outra, ele só interpreta sinais digitais, certo? E interessante é que essas portas aqui pode entrada ou saída de sinal digital de 0 ou 5 volts. Em qualquer porta dessa, essas portas aqui pode entrar um sinal digital e pode sair também um sinal digital. Depende de como a gente discrimina no código que a gente vai escrever, a gente vai aprender nos próximos vídeos, como é que eu desejo que essas portas trabalhem. Essa é a primeira curiosidade do Arduino, é que essas portas aqui é como se você tivesse uma tomada que pode sair energia ou entrar energia. A tomada que você tem em casa só sai energia, não é para entrar energia. Mas aqui no Arduino, esses pinos saem uma tensão de 5 volts ou 0 volts. Então pode sair e pode entrar também. Pode entrar 5 volts
e pode sair 5 volts. Pode entrar 0 volts e pode sair 0 volts também. Quando a gente faz a simulação da placa Arduino aqui, com esse código inicial que já vem carregado, ele aciona aqui esse LED que está ligado aqui na porta 13. E aqui equivale a dizer que a gente está usando essa porta 13 como saída. Essa porta 13 ela vem ligada nesse LED aqui. A gente vai demonstrar isso aí em vídeos futuros. Então, isso é um sinal digital, está ligado ou desligado. Quando o LED está aceso, está 1, né? Está high, está alto. Você tem 5 volts, está ligado à porta. E quando o LED está desligado, você está low, né? Do inglês baixo, desligado, 0 volts, certo? High e low, alto e baixo, tá? Então essas portas aqui, elas só podem trabalhar com sinais digitais, elas não interpretam sinais analógicos. São 14 portas, tá? Essas portas aqui, eu vou fazer alguns comentários aqui dessas portas 0 e 1, que são portas de comunicação. Tem aqui TX, RX. T é de transmitir e R é de receber. Quando eu gero o código no computador e eu vou carregar esse código, tirar esse código do computador e colocar no Arduino, o computador se comunica com o Arduino e o Arduino também se comunica com o computador. Então é por essas duas portas aqui. Pela porta 0 ele recebe os dados e pela porta T ele transmite dados para o computador quando for necessário. Então essas portas, vocês vão ver muito código na internet que não utiliza essas duas portas, porque se tiver algo conectado, tiver algum fio, algum sensor, algum botão, algo conectado aqui nessas duas portas, quando você vai pegar o código que está no computador e compilar, né, é o termo que a gente fala, compilar e carregar e tirar esse código do computador, né, e colocar aqui dentro do chip, se tiver algo conectado aqui, vai dar erro. Então, nesse momento, não pode, exclusivamente no momento onde você vai carregar o código, não pode ter nada conectado aqui. Depois, se você precisar dessas duas portas, depois que carregou o código, você pode sim conectar qualquer coisa, que elas vão funcionar normalmente como as outras. Todas as outras, de 2 até 13, não tem esse problema. Pode ter qualquer coisa conectada, que quando carregar o código não vai dar erro. Correto? Se você tiver um comentário, alguma sugestão, alguma crítica, faça nos comentários do vídeo, alguma dúvida, alguma pergunta que a gente responde, ok? As portas aqui 3, 5, 6, 9, 10 e 11, elas têm um símbolo aqui de uma senoide, né? Não é um símbolo de negativo, não é um símbolo de uma senoide, símbolo de variação, e elas são portas PWM, tá? Elas também são portas digitais. Então, como eu já falei, as outras portas, exceto essas portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11, você não tem como colocar para sair aqui um sinal menor do que 0 ou 5 volts. Não. Certo? Só sai 0 ou sai 5, essas portas que não são PWM. As portas PWM, elas têm, essas portas que estão numeradas aqui, elas são portas de saída de sinal analógico, de 0 a 5 volts. Então pode sair um sinal analógico aqui de 0 até 5 volts. Se você precisar de 1,1 volt, consegue tirar, essa porta consegue fornecer qualquer número decimal de 0 até 5 volts, 0,1, 0,2 de saída digital. As analógicas que a gente falou anteriormente é de entrada digital. E aqui pode sair um sinal analógico de 0 a 5 volts. Exceto todas as outras, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, são 6 portas. Depende da placa Arduino, Arduino Nano, Arduino Mega, pode ter mais portas, cada placa tem sua característica. Todas as outras aqui, a 0 e a 1, a 2, a 4, a 7, 8, 12, 13, só pode fornecer ou 0 volts ou 5 volts. Mas essas PWM, é do inglês modulação por largura de pulso, você pode ter uma saída analógica para controlar o brilho de um LED, de uma lâmpada, a velocidade de um motor, a temperatura de uma resistência. Você pode utilizar para controlar, tem como controlar com essas portas de saída de sinal
analógico, certo? Portas PWM. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. Essa segunda parte ela não requer alguma demonstração prática. Nós vamos fazer essa demonstração quando a gente fizer o nosso primeiro código. Eu apenas vou fazer uma coisa que ficou faltando do primeiro vídeo, foi demonstrar o reset utilizando o reset do Arduino, utilizando o pino reset, ok? Então nós vamos aqui mudar a câmera aqui, vamos ativar aqui a nossa câmera. Está aqui o nosso Arduino e eu vou conectar aqui um jumper aqui no pino reset. Um outro jumper aqui no GND. Observe que o Arduino está funcionando normalmente aí com o código que a gente tinha visto desde o primeiro vídeo. E quando aqui a gente tem o botão reset aqui, ó, ele dá essa piscadinha em volta, e também quando esse pino de reset ele é conectado ao pino GND, ele reseta, ok? Ó. A mesma coisa é conectar aqui nessa carcaça, nessa massa aqui desse conector, que também é considerado GND, ele reseta, tá vendo? Então se você precisar fazer um reset de um programa, de um código, de implementar aí no seu código, você pode implementar algum dispositivo para fazer isso, utilizando esse pino aqui. Então, ou usa o botão aqui, se quiser fazer isso com um relé, com um sensor, você pode fazer isso utilizando esse pino daqui, ok, gente? Então, se gostou, clique no gostei aí, dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, assista a primeira parte do vídeo para entender todo o conteúdo. É um conteúdo que a gente está fazendo para iniciantes, realmente, pessoas que estão iniciando. Então, até o próximo vídeo. Tchau.